Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Estamos aqui juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e sabendo que Deus tem estado conosco todos os dias, em todos os momentos, provendo o que nos é necessário e nos guiando segundo a sua palavra e a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que você esteja sensível à voz do Espírito Santo e se permita ser guiado ao aprendizado da palavra de Deus, para que juntos nós possamos crescer, possamos compreender qual é a vontade de Deus para cada um de nós em particular. Certamente, Deus tem muitos planos para você, para a sua vida, para a sua família, para todas aquelas pessoas que você ama. E neste período nós estamos estudando o livro de Êxodo, e é claro também ali a expressão de Deus através de Moisés. Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e nós temos que observar muito bem esta expressão de Moisés e a expressão da ação de Deus através de Moisés. E é claro que o seu feito maior está concentrado na libertação do povo de Deus que estava como escravo no Egito. O povo não foi como escravo para lá, mas acabou ficando como escravo no Egito. E como escravo ali no Egito, depois de muitos anos, a população crescendo e o sofrimento aumentando, o povo clamando pela libertação, Deus envia Moisés, o libertador do seu povo. E aí, um resumo bastante pequeno e direto da história, nós temos a maneira que Deus promoveu essa libertação de Deus, do seu povo ali do Egito, como o povo foi tirado da escravidão pelas mãos de Deus. Então, nós sabemos que Deus interviu diretamente, porque quando não há a possibilidade humana de se fazer algum resgate, de se fazer algo dentro da perspectiva humana, Deus ele entra com a sua ação, com a sua provisão, com o seu poder, com a sua maneira de ser. Mas é claro que os seus propósitos, a sua palavra, a sua intenção sempre será cumprida. Então, observem como Deus ele vai agir. Infelizmente, nas traduções bíblicas que nós temos, a ação de Deus as ações de Deus foram colocadas como pragas. E é o pior nome que alguém poderia dar para a ação de Deus, porque Deus não manda praga para ninguém, e ele não precisa praguejar contra ninguém. Deus tem todo o poder e ele sabe como conduzir a história. Na verdade, aquilo que é chamado de praga são exortações de Deus corrigindo ali a perspectiva do faraó, o rei do Egito, né, corrigindo a perspectiva daqueles que se posicionam de uma maneira contrária à palavra de Deus, à ação de Deus, à direção de Deus. Então, Deus ele faz exortações para não ter que fazer o pior. O pior acontece quando a pessoa rejeita a correção, rejeita as exortações de Deus. E é isso que está acontecendo aqui no livro de Êxodo, quando na tradução foi colocado esta expressão das pragas, que começam ali no capítulo 7 de Êxodo, nós observamos na história e na realidade, Deus está fazendo exortações para não precisar cumprir aquilo que foi necessário ao final, porque nós já temos a história completa, nós sabemos o que aconteceu no final. Então, qual foi a primeira exortação anunciada por Deus para o rei, para o faraó no Egito? Nós temos o texto de Êxodo, capítulo 4, o versículo 21 em diante. Olha o que diz o texto.
Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Dirás ao Faraó: assim diz o Senhor: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então, observe aqui o que Deus declara e vamos analisar este contexto que muitas vezes geram dúvidas, geram questões a respeito da voz de Deus e da maneira que o texto foi escrito. Primeiro, a expressão que é colocada no texto, falando, disse o Senhor a Moisés, versículo 21. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Ou seja, o que Deus falava para fazer, Moisés poderia fazer com segurança que tinha garantia que aquilo aconteceria, que seria cumprido. Só que olha o detalhe, é escrito dessa maneira, mas eu, Deus falando, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. E aí vem aquela pergunta de muitas pessoas, mas se o próprio Deus estava endurecendo o coração do faraó para não deixar o povo ir, então como que ele poderia responsabilizar o faraó por ter endurecido o coração? É porque dentro da estrutura hebraica, né, são escritos a presciência de Deus, a onisciência de Deus é escrita como uma forma de ação de Deus, com a ideia de que tudo acontece debaixo do poder de Deus. Então, a declaração, de fato, é uma declaração de onisciência, uma declaração de presciência de Deus. Deus já sabia que o faraó iria endurecer o coração. Então, o que ele está falando a Moisés é: você vai falar com o faraó, mas eu já estou te avisando que ele não vai te ouvir. Ele vai endurecer o coração. Na verdade, não é Deus que endurece o coração de Faraó. Faraó tem o livre-arbítrio para aceitar a palavra de Deus através de Moisés e Arão, que serão enviados depois, mas Deus já está alertando Moisés que o faraó não vai aceitar, ele vai recusar. E aí Deus faz um alerta de exortação. Qual é o alerta? Versículo 22. Dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Então, olha o que Deus manda Moisés falar. Israel é o meu filho, o meu povo é o meu filho. Você faz parte do povo de Deus, então Deus recebe você como filho, porque todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, do povo de Deus, Deus recebe como filho. Então é isso que ele está falando aqui. Israel é o meu filho, o meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então, o que Deus está falando? Para mim, o meu povo é como se fosse o meu primeiro filho, o meu primogênito. Todo o povo é o meu primogênito. Deixa meu povo ir, liberta meu povo, tira ele da escravidão. Se você se recusar a libertar o povo, né, todo o seu primogênito, né, eu vou tirar de você. Então Deus ele faz um anúncio, ele faz ali, ele declara o que ele vai fazer e pede para que Faraó liberte o povo. Curiosamente, o faraó ele faz, né? Não, ele faz o que Deus aqui está falando. Ele realmente endurece o coração, não deixa o povo ir, mas ele acredita no que Deus falou. É muito interessante quando nós pensamos acerca da fé do faraó.
porque quem teve a primeira fé firme foi o faraó. O faraó teve tanta fé, ele creu tanto que realmente Deus iria agir de uma maneira negativa, levantando, né, ali um libertador, que ele, desde o princípio, ele já manda matar as crianças, né? Mas aqui ele endurece o coração e não deixa o povo ir. E Deus está falando: o meu povo é o meu primogênito. Se você não deixar o meu povo ir, eu vou tirar o seu primogênito. Isto era uma exortação para que o faraó amolecesse o coração, para que ele abrisse o coração para Deus, para a voz de Deus e obedecesse a Deus. Mas nós sabemos que não é isso que acontece. O faraó, como Deus já havia predito, ele endurece o coração e não deixa o povo ir. E aí nós vamos chegar no capítulo 7, né, aonde começam o que foi traduzido como pragas, e não são pragas, são exortações de Deus. O que Deus está fazendo? Deus está mostrando o seu poder, o que ele é capaz de fazer, para levar o faraó e o Egito à reflexão que o povo dele tem que ser liberto, porque o poder de Deus é muito grande. Deus já anunciou no capítulo 4 que se ele não deixar o povo dele ir, o seu primogênito ir, que o primogênito do Egito irá morrer. E para isso, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 14 em diante, Deus começa a fazer a exortação. Por quê? Porque o faraó, como Deus já havia predito, ele endurece o coração. Então, Êxodo 7:14, o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã e ele sairá às águas. Estará à espera dele à beira do rio. Tomarás na mão um bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. E foi isso que aconteceu. As águas se tornaram em sangue. Por que que as águas se tornaram em sangue? Porque Deus está fazendo uma exortação ao faraó: deixa o meu povo ir, deixa o meu primogênito ir, porque senão eu vou matar o seu primogênito, o primogênito de toda a terra do Egito, e olha a quantidade de sangue que vai ser derramado. É por isso que a primeira exortação que Deus faz é transformar a água em sangue, para mostrar que o derramamento de sangue dos primogênitos, caso o faraó não deixasse o povo dele ir, seria muito grande. Então, era para o faraó ter uma ideia, né, fazer uma analogia de que, assim como Deus transformou as águas em sangue, o derramamento de sangue pela morte dos primogênitos seria muito grande caso o faraó não libertasse o povo do Egito. Mas o faraó endurece o coração, não liberta o povo. Então ele faz a primeira exortação, que é transformar as águas em sangue, falando: olha, deixa meu povo ir, porque se você não deixar, eu vou tirar o seu primogênito, que é o que ele já falou lá no capítulo 4. Né? A segunda exortação são as rãs, o excesso de rãs. Deus fez aparecer muitas rãs ali para fazer o quê? Né? Para mostrar para Faraó que era para libertar o povo. Então, não é uma praga, é uma exortação. Vem a segunda exortação. A questão das rãs ali incomodando todo mundo, estando cheio em todos os lugares. Vem a terceira exortação, que são as moscas. Depois, né, vem a quarta
aliás, a terceira exortação, que são os piolhos, né? A quarta exortação são as moscas. Quando chega a terceira exortação, que são os piolhos, ali nós temos os magos do faraó, que até então estavam imitando a Deus, e aqui no capítulo 8, versículo 19, nós temos a declaração dos magos de Faraó falando: olha, nós não podemos fazer nada porque aí tem o dedo de Deus. Versículo 19 de Êxodo 8 diz assim: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Entendeu o que estava acontecendo? Cada vez que Deus fazia uma exortação, ao invés de Faraó entender e libertar o povo, não. Ele se fechava mais ainda, endurecia. Aqui já na terceira exortação, os magos do faraó já entenderam que aquilo era ação de Deus, que eles não teriam como agir contra, e o faraó deveria libertar o povo. Mas o faraó, no seu orgulho, na sua prepotência, na sua superioridade, não permitiu que isto acontecesse. Então, ele não obedece. E aí passa a terceira exortação, que é dos piolhos, a quarta, que são as moscas, a quinta exortação são as pestes dos animais, mostrando a doença, mostrando a fragilidade humana, a fragilidade dos animais. Foi uma doença muito séria. Depois vieram as úlceras, que é a sexta exortação, né? Vieram as úlceras, né? Começaram a cair chuvas de pedra, que é a sétima exortação, né? E aí a oitava, a exortação, foi o enxame de gafanhotos, né, que vieram ali em grandes quantidades, né? E a nona foram as trevas. Tudo ficou escuro para mostrar que o faraó já não estava enxergando nada. Não enxergava a ação de Deus, não enxergava as exortações de Deus. O faraó não conseguia enxergar a ação de Deus e o seu orgulho predominava. E aí chega a décima exortação. Qual é a décima exortação? A décima é o cumprimento da primeira que Deus fez em Êxodo capítulo 4. Qual é o primeiro anúncio de Deus? Deus fala: deixa ir meu primogênito, porque se você não deixar ir, eu vou tirar o seu primogênito. Então, Deus faz uma declaração antes dele cumprir a palavra. Ele faz 9 exortações para que o faraó mude de ideia e deixe o povo ir. O faraó não atende nenhuma das exortações, e aí Deus cumpre a sua palavra no que ele disse ali no primeiro, antes de começar as exortações. A reflexão que nós temos que ter nesse texto, nesta história, neste resumo que nós estamos fazendo aqui, é que Deus, ele sempre faz uma declaração e depois traz exortações para que nós compreendamos as exortações, que nós compreendamos a sua palavra e para que nós possamos colocar em prática aquilo que realmente ele quer de nós. O que Deus tem falado para você? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual o direcionamento de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, para a sua vida conjugal, para a sua vida social, para a sua vida de trabalho? Como você tem observado a ação de Deus? E quando você não percebe a ação de Deus, como você tem observado as exortações de Deus para corrigir você como um filho, como um pai que corrige um filho? Deus, ele sempre vai trazer primeiro as exortações para que haja mudança, para que haja conversão, para que haja arrependimento,
para que a pessoa deixe o seu orgulho, a sua prepotência de lado, a sua autossuficiência. Nós sabemos que precisamos de Deus a todo momento. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Sem Deus, nós não temos um bom direcionamento, uma boa perspectiva, uma boa visão, uma boa interpretação dos problemas para conseguir encontrar a solução. Deus quer o melhor para todos nós, mas nós temos um caminho de moral, de ética, de respeito dentro da palavra de Deus que nós sabemos que devemos seguir dessa forma. Então, nós não podemos fazer como o faraó fez. Cada vez que Deus fala, nós endurecemos o coração. Não podemos fazer isso. Pelo contrário, nós temos que atender à voz de Deus. Deus é sempre recompensador, Deus é galardoador, usando um termo bíblico, né? O galardão é a recompensa que Deus tem guardado para todos nós. Agora, nós também não fazemos nada por causa da recompensa, mas Deus tem esta característica nele. Na verdade, eu fico pensando, se o faraó tivesse ouvido a voz de Deus e libertado o seu povo da escravidão do Egito, o Egito poderia ter sido uma potência ainda maior do que já era no seu tempo e talvez até nos dias de hoje. Mas, por recusar a palavra de Deus, não alcançou as bênçãos que Deus tinha reservado para eles. Nós não podemos agir da mesma forma. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, à direção do Espírito Santo, manter a comunhão com Deus, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós em todos os detalhes. Então, seja sensível à voz de Deus, leia a Bíblia, procure ter um espírito voltado à sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Leia a Bíblia, porque é aqui que está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Busque orientação de pessoas experientes, de pessoas que são idôneas na fé, pessoas íntegras, pessoas que podem te orientar dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, não que traga achismos humanos, né? Eu acho melhor que seja desta forma, eu acho melhor caminhar por este caminho. Não, o filho de Deus que está conectado com Deus, ele não tem que achar nada para aconselhar outro. Ele tem que seguir a palavra de Deus para a sua vida e mostrar com a sua prática de fé que a palavra de Deus colocada em prática proporciona os resultados que ele tem para todos. E aqui nós temos os melhores ensinos, a melhor direção espiritual. Na Bíblia, nós temos a solução para todos os nossos problemas, limitações e dificuldades. E naquilo que é impossível para nós alcançarmos, certamente Deus vai alcançar. Então, não endureça o coração, ouça a voz de Deus, né? Ouça as pessoas que estão à sua volta. Vê aqui que no contexto, os magos de Faraó compreenderam que a ação de Deus, né, antes que o Faraó compreendesse. Na verdade, Faraó vai até o final, né, e não compreende, ele resiste, ele acha que pode ser mais poderoso do que Deus. E aí Deus dá 9 exortações e a 10ª ele cumpre o que ele havia dito na primeira. Ele tira todos os primogênitos do Egito. E quando ele faz isso, Faraó liberta o povo. Mas, depois conhecendo a história, Faraó ficou tão irado que manda o seu exército atrás do povo e Deus abre o mar para que o povo passe e para que o Faraó não consiga passar, mas preservando o seu povo para que não haja um confronto. Então, Deus está sempre cuidando de nós. Não pense que você está sozinho no mundo. Deus está cuidando de você, dos seus planos, dos seus sonhos, da sua família. Deus está cuidando de todos os detalhes da sua vida. Então, que Deus continue te abençoando, que você sempre busque a Deus em oração, pela leitura da palavra, da Bíblia, que o Espírito Santo te conceda os dons espirituais
com sabedoria e discernimento, para que você supere as adversidades e tenha sabedoria vindas do céu para superar as suas limitações e saber que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Eu recebi uma notificação aqui pelo Instagram e vou deixar aqui um pedido para vocês, que o Instagram colocou a notificação de que as transmissões estão mudando de sistema e só serão possíveis para as pessoas que tenham mais de 5.000 seguidores registrados. Então, eu peço que vocês divulguem, que vocês façam a solicitação de amizade aqui no Instagram, que vocês façam parte do Instagram e peçam para outras pessoas fazerem, porque nós precisamos aumentar o número para continuar fazendo as transmissões, porque o sistema está mudando e eles vão colocar esse critério, que só vai permitir a gravação, a transmissão daqueles que têm mais de 5.000 seguidores. Eu estou bastante longe disso, então, para que não sejam interrompidas as gravações, as transmissões, então me ajudem nisso. Se inscrevam no canal do YouTube também, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, PR Ivan Fidelis. Inscrevam-se no canal do YouTube, inscrevam-se aqui no Instagram, para que este número possa aumentar e nós possamos continuar transmitindo a mensagem do Evangelho dessa forma. Agradeço a cooperação de vocês, porque desta forma vocês também estão evangelizando junto comigo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.